Olá, seja bem-vindo ao podcast AFIA Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. E o tema hoje é emergências tireoidianas. Como manejar? Luciano, geralmente o pessoal não nos vê falar muito aqui sobre emergências tireoidianas, né? Na verdade, sobre emergências endócrinas de modo geral, porque a gente não é uma especialidade de fato muito hospitalar, de emergência, de UTI. Nós temos aí crises hiperglicêmicas, emergências relacionadas ao metabolismo do cálcio, hipercalcemia, hipocalcemia, e temos também as emergências tireoidianas, que são raras. Mas eu quero fazer uma observação. Apesar de raras, elas têm que ser prontamente reconhecidas pela mortalidade, que é potencialmente alta. Para você ter ideia, a crise tireotóxica pode ter uma mortalidade que pode chegar aí até 20%, com um mixedematoso de 40% a 50%. Então, é aquele tipo de situação que não vai chegar toda semana no plantão, nem todo mês, mas quando chegar, você tem que reconhecer imediatamente. E tem suas particularidades no manejo que você, enquanto clínico, enquanto plantonista, tem que saber ali um mínimo para também não fazer bobagem, porque tem algumas coisinhas aí que podem acabar dando problema, né? E eu vou falar uma coisa assim, por experiência própria, de quando eu era residente de clínica médica ainda. Esse não é o tipo de emergência que você bate o olho assim, num fluxograma, numa cola de aplicativo e já consegue prescrever o tratamento de cara, Exato. não. É cheio de particularidades. Realmente tem que ter um conhecimento um pouco maior, um pouco mais profundo sobre essa complicação. Exatamente. A gente vai começar falando sobre a crise tireotóxica, né, Luciano? Vamos discutir um pouquinho o que seria a crise tireotóxica, quais são as manifestações, mas ainda sem dar spoiler de como é que a gente fecha o tratamento, tá certo? Tá. Não, aí assim, a crise tireotóxica ela vai ser caracterizada clinicamente principalmente por aquele excesso de atividade simpática, né, adrenérgica, né? Então o paciente vai ter taquicardia, só que é uma taquicardia que pode chegar a estágio de fibrilação atrial. Boa. Ele pode ter uma descompensação de insuficiência cardíaca, porque acelera muito, né, a frequência cardíaca, então pode ter aquele quadro de dispneia, de congestão, pode fazer edema agudo de pulmão, pode ter edema periférico, tanto pela atividade do hipertireoidismo, mas já gera uma certa confusão na Isso, história. inclusive, é causa de mortalidade nesses pacientes, né? A disfunção Exatamente. colapso cardiovascular. Exatamente. E assim, é uma disfunção multissistêmica, a gente diria, né? Então a gente vai imaginar o extremo do hipertireoidismo, que pode ter várias etiologias, geralmente doença de Graves, mas pode ser doença de Plummer. Recentemente a gente discutiu um caso no nosso Instagram de uma gestante com hipertireoidismo transitório da gestação que fez crise tireotóxica. Né? Então, em teoria, qualquer situação de hipertireoidismo pode cursar com o extremo da crise tireotóxica. Pode. Que geralmente, não sempre, mas geralmente tem um fator precipitante. Isso. E aí pode ser, por exemplo, uma infecção, pode ser uma cirurgia tireoidiana ou uma cirurgia não tireoidiana, isso é importante. Pode ser uma palpação, né? Isso aí acho que é mais lenda. Uma palpação vigorosa da tireoide. Uma palpação violenta, é quase... Esse aí é uma coisa muito forte. Tentou enforcar o paciente ali. Enfim, procedimentos na região cervical que estimulem uma liberação maior de hormônios tireoidianos. E como foi citado no começo, assim, geralmente na literatura a gente vai ver sempre aquela descrição de que você vê outras manifestações. É frequente você encontrar bócio, é frequente você encontrar oftalmopatia às vezes, ou até sinais adrenérgicos da oftalmopatia, né? Só retração palpebral, aquele olhar mais vivo. Mas nem sempre, às vezes, a gente vai conseguir detectar esse bócio, né? Então, atentar, o paciente chegou, está com histórico de que está perdendo peso nos últimos meses e vem com um quadro adrenérgico muito pronunciado, sudorese muito profusa, taquicardia. Hipertermia. Pode chegar já dos critérios até mais evidentes, né? A icterícia por descompensação, taquicardia chegando à fibrilação atrial, febre, os critérios assim mais manifestação neuropsiquiátrica, né? É constante também assim nesses pacientes. Quando eles vêm com essa disfunção cardiovascular, muitas vezes eles estão agitados, podem inclusive estar agressivos no atendimento inicial, né? Perfeito. Então vamos imaginar aquele paciente que pode ter um diagnóstico prévio já de doença de Graves, por exemplo, e parou o tratamento por conta própria, ou começou o tratamento recentemente, não deu tempo da medicação agir ainda e foi exposto a uma situação de estresse agudo, ou ainda é um paciente que
nem tinha diagnóstico e já vai chegar em crise tireotóxica. No paciente que já trata, já tem diagnóstico, talvez seja até mais fácil de reconhecer, porque o paciente vai chegar falando que toma. Hoje a gente está vivendo, infelizmente, esse desabastecimento, né, do Tapazol, então poderia ter aí algum quadro, embora o paciente que já faz uso regular de medicação, geralmente não vai ter uma descompensação aguda, né, porque ele já está ali um pouquinho com a resposta mais prolongada. Agora, aquele que acabou de começar o tratamento, 1 mês, 2 meses, se faz suspensão abrupta, pode ter. Excelente observação, Luciano. No serviço em que eu passo visita, eu vi recentemente um paciente que fazia uso de dose alta de Tapazol, 40 mg dia, e aí ficou durante o mês de final de janeiro e mês de fevereiro sem a medicação. E foi internado com FA por hipertireoidismo. Ela não chegou a preencher critério de crise tireotóxica, mas fez um FA justamente por essa indisponibilidade para comprar a medicação, né? Perfeito. Queria fazer uma observação, assim, a gente tem essa manifestação clássica hiperadrenética da crise tireotóxica, mas recentemente eu vi, por exemplo, relato de casos de paciente com estado de mal epiléptico, vê que interessante, né? Um estado de mal, e era, na verdade, uma manifestação atípica de uma crise tireotóxica, e até uma descrição de uma tempestade tireoidiana apática. Igual a gente tem o hipertireoidismo apático no idoso, a tempestade tireoidiana apática, em que ao invés do paciente ter esse quadro exuberante, adrenérgico, de agitação, teria o contrário, né? O paciente fica com comprometimento do sistema nervoso central, né? Rebaixado ou muito astênico. Mas em geral ele rebaixa, mas fica com taquicardia. Perfeito. Fica com tremor. A manifestação cardiovascular continua ali presente, né? Excelente. Muito bem, então esse é o quadro típico, esse é o paciente que vai fazer crise tireotóxica. E como é que eu fecho o diagnóstico? Vou fazer uma pergunta. O paciente chegou agora na emergência, certo? Primeiro, tem algum exame, o ponto de corte, sei lá, do TSH, do T4 livre, é o que vai me dizer que é uma crise tireotóxica. Eu tenho que esperar o resultado para começar o tratamento? Não, aí assim, tem umas particularidades novamente, como a gente já colocou, né? Assim, laboratorialmente não tem um ponto de corte para você dizer assim, de tal valor de TSH ou tal valor de T4 é crise tireotóxica. Não é um diagnóstico laboratorial, né? É um diagnóstico clínico. Geralmente os exames laboratoriais de dosagens hormonais também não saem assim tão rapidamente e nem está tão disponível em toda a emergência que você está dando por aí, né? Então, assim, checou, suspeitou, viu essa história de perda de peso nos últimos meses, mesmo que o paciente não tenha, se o paciente já está usando, né, fica muito mais fácil. Mas se não tem, está perdendo peso, está com manifestação cardiovascular muito adrenérgica, muito rápido, dá uma palpada lá no pescoço, porque a tireoide geralmente tem uma palpação fácil, né? A gente tem uns critérios clínicos, e aí serve até para cola, quem quiser, né? O critério de Burt-Wartowski é o autor principal, onde ele vai enumerar esses achados clínicos que a gente citou aqui, e tem uma pontuação específica, então é fácil deixar aí, bota no Google que tu vai achar, né? Pontuação crise tireotóxica, vai preenchendo ali os critérios. Mas a suspeição clínica ela tem que estar sempre presente, e se o paciente já tem diagnóstico, ele deve, assim, sempre ser lembrado. Para quem trabalha com hipertireoidismo, dê o diagnóstico de hipertireoidismo, oriente o paciente, dizer, se tiver algum quadro infeccioso, se tiver alguma intercorrência de outra situação, pode ter uma piora súbita disso. Então, sempre avise as pessoas ao seu redor, principalmente no começo do tratamento, que pode ter esse tipo de alteração. O pessoal da clínica médica adora um score, né? Isso. Fazer pontuação. Então, para crise tireotóxica, a gente tem, como o Luciano falou, não tem ponto de corte de T4. Geralmente vai estar mais alto do que um paciente habitual ambulatorial, mas não Mas não às tem vezes ponto de você corte. vai chegar, você vai tomando as medidas iniciais enquanto vai chegar o exame para mostrar para você que tem hipertireoidismo. Não precisa ter 3 vezes o limite superior. Geralmente vai estar mais elevado, mas você vai encontrar um laboratório de hipertireoidismo invariavelmente, né? Assim, isso aí fica mais Perfeito. tranquilo. E nessa análise laboratorial, a gente vai precisar da função tireoidiana. É interessante também pedir função hepática, né? Isso. Marcadores de lesão hepática de modo geral. Uma avaliação bioquímica completa desse paciente. Isso, né, até Luciano? porque um dos critérios entra a história da icterícia, entra aí como critério, né? Às vezes você pode ver a parte de hepatite, transaminases, entra às vezes O costume está alterado, né? Isso. Pode haver uma leucocitose, assim, inclusive até com desvio à esquerda, a literatura traz, não necessariamente com infecção concomitante. Isso. Muito bem. Então, identifiquei esse paciente, Luciano. Vamos imaginar aqui um caso clínico,
Paciente, 45 anos, histórico de doença de Graves, parou o tratamento aí por 5 semanas porque não estava conseguindo comprar o Tapazol, fazia uso de 40 miligramas dia, chegou na emergência agitada, frequência cardíaca de 150, ritmo de fibrilação atrial, edema de membros inferiores, temperatura de 40 graus, Danoso, nauseada, com dor abdominal e icterícia, certo? Então, todos clássico. Os critérios. Solicitei exames, coletei ali função tireoidiana, bioquímica completa, monitorizei essa paciente. Como é que eu começo o tratamento agora? Bem, a gente vai ter aquele fluxo, né, de tratamento. A gente tem que pensar em cada parte do que a gente está fazendo. Primeiro, a gente deve procurar ver se a gente consegue, de alguma maneira, identificar algum fator que precipitou aquilo ali, né? Perfeito. Como a gente disse, às vezes tem algum processo infeccioso e tal, e aí se tiver, obviamente, óbvio que vai atrapalhar um pouco, e às vezes se você pontuar ali critério de sepse, vai vir alto, né? Porque vai vir com leucocitose, vai vir com taquicardia, vai vir com frequência respiratória aumentada, vai vir com vários critérios. Então, assim, checa o que é que teu paciente está tendo, né? A gente tem, em relação à tireoide em si, né? Em relação à função tireoidiana, existe aquela recomendação de que talvez o Propil e Uracil fosse mais efetivo do que o Tapazol, né? Por conta da história da inibição da conversão de T4 em T3, mas isso aí é uma coisa até um certo ponto controversa, né? A gente teria o beta-bloqueador, que aí vai diminuir essa hiperatividade adrenérgica. É recomendado você fazer o beta-bloqueador menos específico, né? O propanolol. E dose alta, né? Dose alta, porque em dose alta ele também inibe essa conversão. Lembra que o hormônio ativo é o T3, né? Uhum. Então, assim, ele vai inibir essa conversão do T4 em T3, e que no contexto do hipertireoidismo, inicialmente a conversão está aumentada. Então, assim, a gente tem que ter algumas medidas para tentar diminuir isso também. Então, o propanolol em dose alta ele vai servir tanto para o contexto de bloquear a hiperatividade adrenérgica, como para diminuir essa conversão periférica, né? O glicocorticoide entra no mesmo contexto. Boa. Porque ele tanto, assim, a crise tireoidiana pode ser tão avançada de você acabar precipitando a insuficiência adrenal, né, por aquele estresse excessivo. Então, o glicocorticoide já lhe protegeria de um quadro de insuficiência adrenal, e ele também teria efeito nessa história da conversão periférica. Dois pontos curiosos, né? É a história do iodo. Sim. O pessoal tem aquela ideia, né, aqueles efeitos de bloqueio, né, Wolff-Chaikoff, você botar uma dose excessiva de iodo, você pode bloquear a captação de iodo, né? Então, essa solução saturada de iodo poderia ter esse efeito, só que a gente tem que primeiro fazer o antitireoidiano, né? Porque se você der iodo e a tireoide está hiperativa, ela vai pegar esse iodo e vai fazer mais hormônio ainda. Então, tem que começar primeiro a droga antitireoidiana, o iodo entraria num segundo momento. Uma vez eu expliquei isso em aula e um aluno perguntou assim, Luciano, mas professor Ícaro, você não disse que a tionamida ela leva um tempo, às vezes semanas para fazer efeito? Mas veja, isso é para fazer efeito, para a gente observar uma redução na quantidade de hormônios que é liberada por aquela tireoide. Mas 1 hora depois que o paciente toma a tionamida, ela já impede essa captação do iodo para sintetizar novos hormônios. Ela não interfere no que já foi formado. Então, se você dá o iodo inorgânico, por exemplo, o Lugol, 1 hora depois que o paciente tomou a tionamida, você já consegue impedir que ele seja usado para produzir novos hormônios. A recomendação é essa 1 horinha mesmo, né? E o outro ponto que sempre o pessoal gosta de destacar é a história do antitérmico, né? Aqui para o Brasil é até uma coisa meio... a gente não usa AS para febre. Exato. A história do AS, o AS ele pode deslocar, né, o hormônio da proteína ligadora e você aumentar a fração livre do hormônio. Então, o AS não seria bem indicado nesse cenário como antitérmico, mas em geral nas emergências a gente não usa o AS como antitérmico. Pode usar o paracetamol, pode usar a dipirona, né? Então, a gente tem outras possibilidades. Tá só para a história da hepatite, né? Se o paciente estiver fazendo hepatite. Eu nunca prescrevi para essa finalidade, mas nos pacientes em que não for possível fazer o iodo inorgânico, tem a possibilidade de fazer carbonato de lítio. Isso. Mas o carbonato de lítio ele tem uma limitação por toxicidade neurológica, toxicidade renal. Então acaba que o uso fica mais limitado mesmo, né? O lítio ele teria tanto esse efeito de bloquear a captação de iodo, como de diminuir a liberação de hormônio tireoidiano. Ele aumenta ele retém dentro da tireoide, né? A gente até já usou antes para tratar câncer de tireoide e tudo mais, mas assim, o lítio tem essas duas propriedades.
Muito bem, então, fazendo aqui o checklist. Identificar e tratar o fator precipitante, então faz ali o rastreio infeccioso, ver se o paciente tem alguma sintomatologia. Se já direcionar para alguma coisa infecciosa, já começa antibiótico. Resfriamento corporal, né? Então usa um antitérmico, aí de pirona, paracetamol, AS nem pensar. Inicia droga antitireoidiana, propiltiuracil preferencialmente, ou tapazol em dose alta, iodo inorgânico, pode ser Lugol, por exemplo. Isso. Beta-bloqueador em dose alta, propranolol 80 mg de 6 em 6 horas, ou de 4 em 4 horas. Glicocorticoide venoso, pode ser dexametasona, pode ser hidrocortisona. Esqueci de alguma coisa? Não, Acho que foi tudo, né? E tem essa possibilidade do lítio, mas que é menos comum que a gente utiliza. E botar em suporte clínico, porque a arritmia tá aí, né? Então, é um paciente grave, né? O paciente tem que estar na vai UTI. ter alguma alteração. Lembrar, às vezes, é uma coisa que tem que lembrar, por exemplo, o paciente chegou na emergência com fibrilação atrial. Lógico que não é droga de primeira linha, mas aí tem aquela história de fazer amiodarona. Imagina, né? A amiodarona é uma quantidade de iodo muito grande. Se for uma crise tirotóxica e tu tacar a amiodarona de cara, vê a confusão que vai dar depois, né? Então, tem que lembrar de algumas pontos. Vai que esse paciente entra pela cardiologia. É uma grande chance, né? Grande chance. Muito bem, pessoal. Então, a gente falou sobre crise tireotóxica, que é a emergência tireoidiana mais frequente. A outra emergência tireoidiana é o coma mixedematoso, e a nossa discussão sobre coma mixedematoso ficará disponível na nossa plataforma de cursos AFIA Endocrino Papers, no nosso curso de formação para consultório AFIA Endocrino Papers. Convido você a acessar a plataforma e conferir o restante da nossa discussão. Até lá!